Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Descomplicando a Vida A2. A gente está seguindo a série A gente se ama, mas não se escuta. E o nosso tema de hoje é essa frase que a gente já ouviu tanto de homens quanto de mulheres aí dentro dos nossos atendimentos. Parece que só eu tento salvar essa relação. Tentar sozinho cansa, né, Renata? Muito. Esse, eu não sei você, Daniel, mas essa frase eu ouço muito das mulheres. Não sei se é essa percepção mesmo que as mulheres que tentam mais, né? E elas chegam como se, eu carrego tudo. Eu ouvi até um outro dia uma frase assim: eu cansei de amar por mim e por você. Olha que forte isso. Sim, sim, sim. E o relacionamento é a um ou a dois? Né? Então tem momentos que quando uma pessoa chega nesse nível, o amor que deveria ser leve, prazeroso, vai trazendo o quê? Um peso. E não porque o amor acabou, mas porque parece que a pessoa ali está carregando sozinho os dois lados. Então traz um peso muito grande. E chega uma hora que não dá mais para seguir, não é, Daniel? Sim, sim. E a pessoa sente que está lutando por dois, exatamente como você disse. E é interessante que essa frase também é dita por homens. Por ser um profissional que atende homens aí, que conhece os homens aí na sua intimidade, eu posso dizer com muita tranquilidade que isso também é frustrante para eles. É ter a sensação ali que estão se doando, que às vezes estão tentando conversar, mas que do outro lado tem ali ou uma resistência, ou algo do tipo, não quero falar sobre isso, ou silêncio, realmente, né? Então fica muito difícil de conseguir chegar a um acordo, chegar a um entendimento realmente de um e de outro. E aí vem uma pergunta, né, Daniel, silenciosa e com muita dor. Será que estou sozinha ou sozinho tentando salvar esta relação? Sim, Essa é uma pergunta que vem muito para mim e para você, Daniel. sim, sim, também acontece. E a gente quer, para poder falar um pouquinho sobre isso com você que está nos assistindo, primeiro entender o que está por trás desse desequilíbrio, né? O Gary Chapman, que é o terapeuta de casais conhecido por ter criado aquele livro As Cinco Linguagens do Amor. Se você não conhece, tanto eu quanto a Renata, a gente pode indicar a leitura aqui para vocês. O autor desse livro diz que muitas vezes o problema não é a ausência de amor, mas o que acontece é que cada um expressa esse amor de forma diferente e muitas vezes não consegue perceber o esforço do outro. Então, a forma como cada um reconhece o amor é diferente. E é importante poder conhecer a forma como o outro reconhece, como o outro se sente amado, para conseguir demonstrar isso. O outro também, né, Renata? Na prática do dia a dia do casal é assim que acontece, né? Inclusive, eu criei um quiz que nós deixamos como bônus no nosso workshop, né, Daniel? Onde cada um pode fazer, tem o para ele e para ela, para identificar qual é a linguagem do amor. Porque Hum. isso facilita muito. Porque quando tem essa questão de não saber como que um, como que o outro, né, se sente amado, na verdade, porque a linguagem é para a gente descobrir como nós nos sentimos amados. E aí o outro vai poder saber, ela se sente amada quando eu tô ali mais presente, quando eu dou atenção, quando pega na mão, quando caminha de mãos dadas, que é o contato físico, né, por exemplo. O outro vai fazer aquelas coisas que sabe que a pessoa vai se sentir amada. Não adianta, de repente, ele lavar uma roupa, passar uma roupa, né? Às vezes fazer um serviço da casa, pôr um lixo para fora, que se a linguagem dela for presença ali, contato físico, Uhum. ela não vai se sentir amada. Sim, sim. De repente, na E cabeça de quem faz as atividades, pensa algo do tipo, olha, eu tô poupando ela, né? Eu tô aham, deixando ela livre para, com o tempo livre para poder descansar ou para poder fazer outra coisa. Mas muitas vezes isso não é comunicado, fica na expectativa de que o outro adivinhe, né?
Pois é. E quando tem esse esforço de mostrar ali o que sente, né, um para o outro, esse esforço vai virando um caminho muitas vezes de mão única, onde só um está ali fazendo. E isso vai fazendo com que algo vai se rompendo, porque na relação não é um, são dois. E a relação ela deixa de ser uma parceria quando tem cobrança, quando tem cansaço, quando tem frustração. Nessa maneira, né, de troca, nessa maneira de demonstrar o amor um para o outro. E a gente entende que o que era para ser um vínculo, né, o que era para ser uma troca ali prazerosa para o casal, acaba se tornando um peso, né? Porque nenhum amor vai conseguir sobreviver a esse desequilíbrio constante, essa necessidade de o tempo todo um tá amando pelos dois, né? É muito essa sensação que as pessoas acabam trazendo pra gente. É, Renata, onde que mora esse perigo silencioso aí entre os casais? Esse perigo, Daniel, ele não está especificamente no conflito, né? Mas sim no silêncio. Esse silêncio aqui, nós falamos sobre silêncio no vídeo anterior, mas esse silêncio é como se fosse uma acomodação, né? De não ter uma ação, de não se responsabilizar pela sua parte de estar presente no relacionamento, de buscar fazer diferente, de buscar melhorar. O que eu posso fazer para ele se sentir ou para ela se sentir amada, respeitada. Então vem muito nesse silêncio como uma acomodação. A famosa frase deixa para lá. E aí um e o outro vai só engolindo, né, esse afeto e não vai exteriorizando, não vai mostrando para o outro. Não vai deixar esse amor sendo visto, sendo percebido, não é, Daniel? Isso mesmo, e é exatamente como a gente está dizendo, né? Quando só um tenta conversar, só um tenta mudar, só um segura ali toda a estrutura emocional do casal, isso com o passar do tempo vai virar uma exaustão, né? Essa pessoa que está o tempo todo ali se esforçando, ela vai se cansar, né? De uma forma ou de outra, e infelizmente isso é comum, isso acontece. E é importante a gente poder conversar e falar sobre isso, principalmente para poder entender o que que muda quando a responsabilidade é dividida entre o casal. E aí é um ponto que muitos casais acabam tendo uma certa confusão exatamente em como fazer isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Renata. Vamos. Aqui, Daniel, diz muito respeito a. Quando a gente diz uma relação saudável, não estamos falando que é 50% meu e 50% do meu marido, por exemplo. Não. É É aquela história metade da da metade laranja. da laranja. Eu não sou metade de uma laranja e nem ele a outra metade. Desse jeito, a gente vai ter uma relação não saudável, porque nós temos duas partes incompletas. E para que a gente tenha um sucesso na vida dois, a gente precisa estar o quê? 100% naquele relacionamento. Então, é o meu 100% somado ao 100% do meu marido. Onde cada um vai estar o quê? Comprometido com a sua responsabilidade de fazer o outro feliz, de estar presente, de oferecer para o outro a sua presença, a sua disponibilidade. E os dois crescerem juntos. Nada mais é do que isso, um relacionamento saudável. Sim, sim, e com certeza o primeiro passo para conseguir fazer isso, para sair desse 50% e caminhar para o 100%, é conseguir abrir espaço para uma conversa real, poder ser verdadeiro ali, primeiro consigo mesmo, de reconhecer que essa é uma necessidade que precisa ser atendida, que precisa ser respeitada, e a partir disso conseguir ser verdadeiro com o outro também, né? Poder falar da dor ali, do que está sentindo, sem acusar o outro, sem apontar o dedo para o outro. Fazer isso de uma forma muito respeitosa através de uma pergunta. Falar, olha, você ainda quer construir algo comigo?
né? E aí, dependendo da resposta da pessoa, de poder realmente expressar, olha, muitas vezes a sensação que eu tenho é que eu estou lutando sozinha, que eu estou me esforçando sozinho ou sozinha em relação a isso, né? Muitas vezes é isso que acontece, né, Renata? Sim, Daniel, tem um exemplo prático aqui de uma pessoa, uma mulher que eu atendi essa semana, onde ela dizia que estipula, né, essa separação das tarefas ali de casa, né? Para ela algumas coisas e para ele outras. E aí ela coloca isso como uma lista, né, das coisas que ele tem que fazer. E só que uma das queixas dela é a questão da responsabilidade. Ela não vê no marido, no parceiro, essa atitude de responsabilidade para estar ali nutrindo, né, o ambiente familiar, a casa, o lar, organizando, assim como ela também faz, né, a parte dela, vamos dizer assim. E aí eu perguntei para ela como poderia deixar isso de modo que ele se responsabilizasse. Você trouxe a questão da conversa, né, de falar aquilo que sente, da sua dor às vezes, mas sem acusar o outro, sem responsabilizar o outro pela sua dor. Porque a sua dor, ela vem lá de trás, de uma ferida, muitas vezes, de uma outra situação. Não é daquela dor porque o marido não fez isso ou deixou de fazer aquilo. E o que a gente precisa entender é exatamente isso. Então, como seria falar de um jeito que o outro conseguisse até se colocar como responsável? Ah, nós combinamos que as tarefas vão ser X e Y, então eu poder me organizar da maneira que é melhor para mim. A gente vai estar deixando a responsabilidade do outro com o outro. Então, isso também é uma forma de não se sentir carregando ali o relacionamento sozinho, ou às vezes até amando sozinho. Muitas vezes existe isso de querer continuar construindo algo ali, um com o outro, mas às vezes não se sabe como fazer isso, né? Então, uma orientação que a gente traz aqui é exatamente isso, cada um se perceber, cada um se conhecer, trabalhar essa habilidade da comunicação para que você tenha uma assertividade maior quando você for trazer algo, comunicar algo para o outro. Porque, na verdade, o relacionamento é uma parceria, não é mesmo, Daniel? Sim, exatamente. E o que a gente traz juntos aqui através do nosso trabalho é, é exatamente isso. É um convite para o reencontro do casal, né? Falando especialmente com você que está nos acompanhando agora, se você nos ouviu até aqui, significa que de alguma forma você sabe que algo precisa ser feito e não sabe exatamente como fazer, né? E foi por isso que nós criamos, eu e a Renata, o workshop Quebra-Cabeça da Convivência. Existe um caminho entre essa sensação e a reconexão real com a pessoa que você ama e que você escolheu para estar junto de você. Renata, conta para eles um pouquinho como que o nosso workshop funciona. Nós temos prontinho, já preparado para vocês, 4 módulos mais um bônus. E hoje eu quero trazer o tema do nosso bônus, que é aprender como amar a mesma pessoa novamente, não é, Daniel? Que é exatamente sobre isso que a gente está falando. Então, não é para você buscar um relacionamento novo, mas é para você aprender a amar novamente aquela pessoa que você conheceu há um tempo atrás, que você já está ali num processo, que você já amou, já sentiu aquele fogo da paixão e que por N questões, N motivos, acabou se perdendo. Lá nós trazemos ferramentas práticas, nós criamos juntos, eu e o Daniel, várias ferramentas simples, mas que vocês levam para o dia a dia e é onde vocês vão sair daquele piloto automático, deixar de fazer aquilo que vocês já estão fazendo e que vocês estão percebendo que não está levando vocês a lugar nenhum, principalmente ao que você deseja, que é essa reconexão, poder olhar para o parceiro, poder olhar para a parceira, vamos seguir juntos, né? E lá vocês podem reaprender a conversar de modo que vocês consigam dividir ali o cuidado um para com o outro
E isso vai trazendo uma relação com muito mais bem-estar, com mais qualidade de vida, com mais saúde, não é mesmo, Daniel? Sim, isso mesmo. E nosso workshop é 100% gravado. Vocês, como casal, podem escolher o momento ideal para vocês assistirem todo o conteúdo. A gente orienta que 20, 30 minutos por dia ali é o suficiente para vocês conseguirem acompanhar todas as aulas, realizar todos os exercícios e dentro da rotina, dentro do dia a dia de vocês, vocês já irem percebendo a diferença. Então, se você sente que você está lutando sozinha ou que você está lutando sozinho aí por esse relacionamento, essa pode ser a chance aí de transformar esse esforço que você sente que hoje é solitário, transformar esse esforço em um reencontro com presença aí junto do seu parceiro ou da sua parceira. Vale lembrar aqui, Daniel, que o nosso trabalho é justamente para trazer os dois, o homem e a mulher, né? Dessa relação, desse relacionamento. Mas a gente sabe também que muitas vezes não são os dois que estão aqui nos ouvindo, que um deles apenas está aqui. E aí a pessoa pode perguntar: ah, mas se ele não quer ou se ela não quer, eu não posso fazer? E aí a gente vai responder que sim, que você pode fazer mesmo estando sozinha ou sozinho aqui nesse começo. Porque a gente acredita que se você der o primeiro passo, porque lembre-se, em tudo na vida alguém precisa dar o primeiro passo. E não importa quem está dando esse primeiro passo, porque você pode ser o exemplo quando você começar a se olhar, quando você começar a transformar a sua maneira de se comunicar. E automaticamente você vai em busca, não é? Daquele amor que você não quer mais carregar sozinho, de que você quer tirar esse peso, então faça a sua parte. E aqui a gente está trazendo sobre o caminhar lado a lado. Mesmo muitas vezes quando o passo ele pode ser um pouco desafiador. Então, a princípio pode ser desafiador e você está pensando, ah, mas eu vou estar sozinha nesse primeiro momento. Mas vai gradativamente convidando aos poucos, e no começo eu até diria, Daniel, sem convidar verbalmente, mas seja o exemplo, né? Quando a gente fala em relacionamento de pais e filhos, muitas vezes o pai não fala as coisas. Ele é o quê? O exemplo. Então, vamos olhar um pouquinho para esse lado e dar uma chance, uma oportunidade para você e para o seu casamento, para o seu parceiro, para que vocês possam juntos resgatar aí esse relacionamento com mais qualidade, com mais amor, que eu acho que é isso. Um amor demonstrado, né, Daniel? Porque às vezes fica aquele amor tipo debaixo do tapete, né? Exato, exatamente. É exatamente por aí. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, é porque ainda existe amor aí dentro. Então, a gente mais uma vez te convida, a gente está deixando o link na descrição para você poder ter mais informações, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa trajetória e também sobre o nosso workshop. Então, clica no link que está aqui na descrição e vem com a gente aí para o workshop, para a gente poder caminhar juntos. Quero já poder agradecer, né, a você que está nos ouvindo, que está nos vendo até aqui. Esse é mais um vídeo da nossa série. Os outros vídeos da série estão aqui no nosso canal. Você pode entrar na playlist para poder maratonar também, assistir os vídeos aí no seu ritmo, tá bom? E é isso, Renato. Até a próxima semana com um novo episódio, não é mesmo, Daniel? É isso. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.